canal Jorge Atlas no YouTube está aqui no Café com Texto, que fica na rua Belo Horizonte, na área do Adrianópolis, em Manaus. É um local aprazível que você pode vir, tomar seu café, tomar seu chocolate, fazer acesso à internet e com uma música ambiente. O Café com Texto, então, hoje serviu como referência de estúdio para entrevistar a Rita Marie, que tem um trabalho, publicou uma tese de mestrado interessantíssimo sobre os banhos na região amazônica. Banho, mas não é um tema assim meio estranho falar de banho, de tomar banho no igarapé, de usar, parece uma coisa tão natural, mas foi um objeto de tese de mestrado. É estranho em alguns aspectos, inclusive, não apenas em um só. Inclusive, um professor, quando eu falei banho, achou que eu estava falando de higiene. Que eu ia falar de banho no chuveiro, alguma coisa assim. E é uma questão que Bourdieu fala que a gente tem que aprender a pintar o elementar com um toque a mais, para tornar o elementar algo que possa ser analisado, que possa trazer mais conhecimento e que a gente consiga tirar esse elementar da posição de óbvia que ele ocupa. Então foi mais ou menos isso que eu acabei tentando fazer com o meu trabalho, ainda que esse não tivesse sido o meu objetivo inicial, mas acabou que eu acabei conseguindo trazer um toque, um olhar diferente para um hábito que é tão tradicional aqui em Manaus. Mas hoje não tem mais banho nos igarapés, né? Boa parte dos igarapés da cidade de Manaus desapareceram. Então, como foi resgatar o elemento histórico dos banhos dos igarapés? Essa questão histórica é justamente como a gente inicia essa discussão desse tema. O primeiro capítulo foi um apanhado de todos esses igarapés que haviam disponíveis para banho, para o que fosse, e que ao longo da história foram sendo aterrados, foram sendo poluídos, e aí a gente foi buscando tanto material da geografia, a geografia humana, a expansão da malha urbana da cidade, como também algumas questões sanitárias, que a gente consegue alguns documentos que vão falando dessa questão de doença, poluição e como essas águas foram sendo poluídas ao longo do tempo. Então, o primeiro capítulo é justamente isso, para situar o leitor sobre o processo histórico de poluição desses rios. Dá para, durante esse livro, consegue identificar quais foram os igarapés que foram aterrados, desapareceram ou que sofreram também degradação ambiental? A parte central de Manaus é onde isso se nota de forma mais presente. Tem um mapinha do Oliveira, de 2008. Ele mostra justamente aqui, Aterro de São Vicente, Bica da Boa Vista, Ribeira dos Naus, Espírito Santo, aquela região central mesmo, que inclusive hoje tem ali Galeria do Espírito Santo, do Camelódromo, ali também tinha o igarapé. Então, aquela área central, de acordo com as fontes bibliográficas que eu consultei, é onde mais teve aterro. E os igarapés que eram usados para os balneários? A senhora também fez uma listagem histórica daqueles que sofreram alterações durante todo esse período? Um dos tópicos que a gente utilizou como suporte teórico foi a questão da tradição. Então, invariavelmente, acabamos tendo que fazer um levantamento daqueles banhos mais tradicionais, ou seja, aqueles que tinham recorrência na busca por lazer por parte da população. E aí acabamos mencionando a questão do Mindu, a questão do Ponte da Bolívia, que por muitos anos, e é interessante que esse eu já consigo ter alguma memória, do Mindu eu já não tenho memória, da Ponte da Bolívia eu ainda tenho uma memória da minha família indo ter um domingo de lazer lá, e também ali do Tarumã, que hoje está um nada já, né, de poluição. E então nós temos vamos fazendo essas menções desses banhos que foram se perdendo enquanto fonte de lazer. Tomar banho não é algo tradicional para muitos, principalmente para os europeus. Tomar banho no rio, tomar banho no igarapé, tomar banho em ambiente natural. Para os europeus, tomar banho tem que ser num ambiente fechado, num ambiente mais isolado. Como foi fazer, então, essa descoberta? Como era tomar banho no ambiente natural na região amazônica? Se tinha alguma relação de cultura, de origem indígena, de tradição?
Nós temos registros, inclusive o Museu da Amazônia, que fica no centro sobre organização da UFAM, tem uns registros lá maravilhosos ainda da época das navegações, em que os europeus chegavam aqui e relatavam esse hábito. As pessoas se banham, as pessoas se embrenham no mato e vão buscar lazer no banho. Eles não usam o termo lazer, mas você lendo, você já identifica que é como um lazer, é como algo realmente habitual. Então, isso se percebe como uma marca, uma tradição da cultura manauara, que desde esse contato com os primeiros navegantes já foi notado com esse olhar diferente que você está mencionando, que não é algo tão comum, né? É isso que marca uma identidade cultural de um povo. O que o meu povo tem que um outro povo não tem? É a diferença que vai nos limitar enquanto uma identidade cultural. Isso, inclusive, é um conceito do antropólogo que eu menciono aqui também. E aí, essa questão do diferente, do europeu, é um choque de cultura que vai acontecer, especialmente no período da borracha, que é quando a gente tem maior contato com a cultura europeia, e existe um processo de tentar transformar Manaus na frase clássica, né? Manaus, Paris dos trópicos. Então, esse choque de cultura vai se fazer... vai se desenrolar ao longo dos capítulos da história manauara. Isso quer dizer que a população chegava, tomava banho, mas tinha que usar uma roupa europeia para poder tomar banho. Mais ou menos isso que a senhora está se referindo quando começa esse processo no ciclo da borracha, no início do século passado? Sobre a vestimenta, nem cheguei a analisar este detalhe na dissertação, mas muito mais que isso. O próprio ato de tomar banho numa via considerada pública foi vetado. Houve regimento, regulamentação e até aplicação de multa para quem fosse tomar banho em um rio que fosse considerado proibido para este fim. Então não se podia mais lavar roupa, que era uma tradição de lavar roupa nos rios naquela época. E tinha questões também não só de imposição cultural, eu acho importante dizer isso. Nem tudo era só imposição cultural, ainda que isso tenha sido destacado. Mas era questão, por exemplo, de cavalos defecarem nos rios, lavar animais nos rios, questões sanitárias mesmo, e somadas a isso questões culturais, porque para o europeu que estava aqui, aquilo não era considerado civilizado. E se tinha por objetivo, nessa época da Manaus, reflexo da Europa, de se eliminar qualquer traço que lembrasse uma cultura indígena, uma cultura ribeirinha, qualquer coisa que não fosse considerada europeia. Isso quer dizer um processo de europeização de toda a cidade de Manaus. Exatamente isso. Exatamente isso. Eliminar vestígios da cultura local e tentar reforçar e pintar Manaus como uma cultura europeia. Mas tomar banho é uma questão higiênica. Então, a senhora cita que Manaus, no período então da borracha, começa a ter um processo de europeização para não tomar banho no ambiente público. Mas no ambiente privado, o banho sai do público para o privado ou desaparece também toda a ideia de higienização para a cidade? Bom, eu tratei do banho enquanto atividade de lazer, o banho público, o banho enquanto contato com a natureza, o banho como uma cultura mesmo de interação social. A parte da higiene, apesar de ter relação com o meu objeto, eu não cheguei a aprofundar. E no primeiro capítulo eu faço todo esse apanhado histórico e no segundo eu descrevo 2 banhos que hoje ainda existem, que são banhos nesse sentido de balneário público. Né, que as pessoas vão e tiram um domingo, tiram um momento de lazer para estar ali em contato com a natureza. Então, aproveitando, hoje as pessoas, então, Manaus aterrou os igarapés no centro, na região periférica, mas agora vão para outros locais mais distantes para poder ter esse lazer. Exatamente. Um lazer que contém remanescido ao longo dos anos, que é um dos que eu trato, inclusive. Talvez meu trabalho seja o pioneiro, não consegui localizar nenhum outro que tratasse da Praia Dourada, é um que está resistindo aí ao longo dos anos. Ainda é considerado no perímetro urbano de Manaus e tem sido ainda um local que tem até se ampliado nesse sentido. Tem um nicho ali hoje com vários flutuantes, com várias opções de lazer, mas sempre com esse apelo do contato com a água. Eu acho interessante mencionar essa opção de balneário, que como você disse, não é mais tão bem localizado na área central da cidade, mas ainda no perímetro urbano, que tem um flutuante hoje lá que é de uma franquia nacional,
tinha um bar no Vieira Alves e eu fui entrevistar o gerente, perguntar, vocês são uma franquia nacional, vieram de outro estado, estão aqui em Manaus e hoje vocês têm um bar flutuante. É o primeiro da franquia? Ele respondeu que sim, era o primeiro bar flutuante da franquia. E eu perguntei por que então? Por que chegando aqui em Manaus vocês se dispuseram a ter um bar flutuante? E ele responde que em Manaus existe um apelo, eu acho que foi ele que usou essa palavra, existe um apelo de contato com o rio nos finais de semana. Ele, comerciante, empreendedor, percebeu que aos finais de semana as pessoas gostavam, preferiam se dirigir ao contato com o rio. E aí o bar na cidade ficava mais vazio ou com menor movimento e eles viram essa oportunidade de ter os dois ganhos, tanto no bar aqui na redondeza do Vieira Alves, quanto no flutuante local. E o bar tem se mantido, o flutuante é um sucesso e é o primeiro bar flutuante da franquia. O que, para mim, reforça essa questão de Manaus ter essa ligação tão forte com o lazer, enquanto o banho e contato com o rio. Mas um lazer que começa também a fazer seleção do público que está presente, né? Porque se é distante do centro ou distante dos bairros, uma determinada contingente populacional não terá acesso a esse balneário junto com o contato com o rio. É justamente isso que eu acho muito interessante na Ponta Negra. Porque a Ponta Negra é uma área considerada nobre. Quem reside na Ponta Negra é uma pessoa que tem o maior poder aquisitivo. Entretanto, o frequentador da praia da Ponta Negra é a população de menor poder aquisitivo. Na pesquisa, eu fiz o perfil dos frequentadores, tanto da Ponta Negra quanto da Praia Dourada, e você percebe que existe uma representatividade de menor poder aquisitivo. Tem diferença entre os frequentadores de um lugar e outro. Talvez a questão do transporte e do acesso seja uma explicação justamente como você comentou. Quem tem condições de ir para mais longe? É quem tem um recurso, quem tem um dinheiro para pagar um ônibus, quem tem um carro. E já a Ponta Negra é um local que está muito mais alimentado pela malha dos ônibus. Então é muito mais fácil o acesso. Eu me arrisquei a dizer no livro que talvez a praia da Ponta Negra, o contato com o rio tão facilitado para a população, é o que permite que o bairro Ponta Negra não seja um bairro de uso exclusivo das elites. Porque ali na praia você consegue ter a circulação dessa população. Mas a senhora citou aqui no início da nossa entrevista que no centro alguns igarapés foram aterrados. Mas também na região central ainda resiste alguns igarapés e tem também portos de frente ao rio. A senhora também tratou dessa referência da população que fica no Educandos, da população que fica na colônia e que toma banho nesse rio que fica de frente para a cidade de Manaus? Nós chegamos a fazer um levantamento de como essas populações foram ocupando essas áreas. Que foi uma população que veio para trabalhar, que não tinha como residir na parte central, que era uma parte elitizada, e foram construindo suas casas em áreas consideradas periféricas. O bairro do Educandos surgiu assim. Era um bairro de trabalhadores que atravessavam ali o rio para ir ao centro trabalhar. Então, até este ponto, nós chegamos a descrever. Mas a parte dos banhos remanescentes nessas regiões, nós optamos por não descrever, porque aí nós nos fixamos em 2 banhos atuais, a Praia Dourada e a Praia da Ponta Negra. E é justamente descrevendo esses 2 banhos, que são uns banhos remanescentes nos dias de hoje, que a gente abre o 2º capítulo do livro. E nós vamos descrever o que nós vemos lá, o que as pessoas fazem, quem é esse público que frequenta e o que as pessoas declaram ter ido lá, que esse é outro ponto interessante. Você perguntou, não é um tema estranho, o banho? Eu acho que se torna mais estranho ainda quando a gente para pensar que às vezes as pessoas vão para o banho, mas não tomam banho. Vão só para ficar de frente para a natureza. Exatamente. A palavra banho, ela representa muito além de se banhar, muito além de se molhar nas águas. É um aspecto cultural, é um encontro com seus amigos. As pessoas mencionaram muito a ruptura com a rotina, que é um conceito moderno de lazer, né? Você ter um espaço de higiene mental, um espaço de ruptura no tempo. Então as pessoas mencionaram muito quando você vai para o banho, o que você busca? Eu busco relaxar, eu busco isso. E muitas vezes as pessoas nem ao menos tomam banho.
não se molham, mas elas foram para lá. Aí tem a presença da cervejinha, tem ali os filhos mais novos, ou então só os mais velhos, e o lazer fica feito. Fazendo então a comparação, seria o caso do pessoal que mora em São Paulo e vai para Santos, para a área de Santos, né? Sai de São Paulo, fim de semana em Santos, ou no Rio de Janeiro, os bairros ou as cidades distantes que vão para o Rio, para as praias. Seria mais ou menos fazendo essa comparação, o amazonense que vai para o balneário para apenas fazer um período de lazer mental. Eu acredito que é uma comparação válida. É a geografia e os hábitos culturais determinando ali o que é possível uma determinada população ter como lazer. Acredito que a comparação é válida, sim. É um livro de mestrado, um livro relacionado ao mestrado. A senhora já tem uma ideia de como vai ser o doutorado, qual vai ser a tese, ou vai complementar essa parte que a senhora fez agora dos rios, dos balneários na cidade de Manaus, ou vai procurar novos temas relacionados à análise da população na cidade? No momento da defesa da dissertação, as pessoas da banca até deram umas ideias bem interessantes, porque no primeiro capítulo é o apanhado histórico, no segundo eu faço a descrição desses 2 lugares, desses 2 espaços, e no terceiro eu tento explorar um pouco o imaginário e a relação socioambiental dessas pessoas. Será que elas estão preocupadas com o meio ambiente? Será que essas pessoas se direcionam para esse lazer e se questionam se aquele lugar está sendo preservado? Então, se eu tivesse que fazer um doutorado ainda nessa linha, com certeza eu aprofundaria o terceiro capítulo, que eu percebi que eu caminhei, consegui fazer toda a descrição que eu me propus, que foram os objetivos traçados, né? Mas aí, nesse terceiro capítulo, fica aquele fechamento com aquele gostinho de quero mais. Então, provavelmente eu iria nessa questão mais específica da sustentabilidade mesmo, de ver análise microbiológica das águas, ver o que é feito pelos órgãos ambientais, que eu chego a mencionar as ações que já existem hoje no livro, o que o IPAAM faz, o que a SEMAS faz, eu menciono isso, mas apesar de todo o empenho, de todo o esforço, de todas as entrevistas, fica uma sensação de que parece que todo mundo faz muita coisa, mas ninguém faz nada, fica aquela coisa dúbia. Então essa dúvida seria provavelmente o que eu iria investigar, para esclarecer, afinal, fazemos ou não algo em prol dos nossos rios. Rita, nós estamos encerrando nossa entrevista no canal Jorge Atlas no YouTube, mas 2 perguntas para a gente então finalizar. A primeira, resumidamente, quantos capítulos tem no seu livro e o que se trata cada capítulo, de maneira bem resumida? Bom, de maneira bem resumida e objetiva, o primeiro capítulo eu coloquei como subtítulo Olhando para o Ontem. Eu fiz um resgate histórico dessa relação das águas, dos aterros e tudo mais dos rios e igarapés de Manaus. No segundo eu chamei de Olhando para Hoje, que é quando eu descrevo a Praia Dourada e a Praia da Ponta Negra. E o terceiro capítulo é Olhando para Amanhã, o que vai ser dos nossos igarapés, que é quando eu lanço essa pergunta que eu mencionei para você, que talvez seria uma investigação para um doutorado. E se alguém da internet quiser ter acesso ao seu trabalho, como é que quiser conhecer um pouco mais do que o trabalho de mestrado que você publicou, quiser ter acesso, como pode entrar em contato? Existe a possibilidade do acesso gratuito direto no site da UFAM, no programa de mestrado que eu fiz, que é o PPG Casa, que é o Programa de Ciências Ambientais e Sustentabilidade na Amazônia. Só é digitar o nome da tese, da dissertação, Os Sentidos do Banho de Rio, em Manaus e suas relações socioambientais, coloca lá o meu nome e consegue baixar o PDF sem custo nenhum. Para quem quiser obter o livro, ele está à venda na Amazon. Obrigado, Rita, então, pela sua entrevista, falando sobre os sentidos de banho de rio em Manaus e suas relações socioambientais. Obrigado pela entrevista. E você poderá até entrar em contato também com o canal Jorge Atlas no YouTube para que possa conhecer as outras entrevistas que nós já publicamos. E também pode seguir minhas redes sociais. No Instagram, Jorge Atlas Oficial, e no Facebook, Jorge Atlas.